Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos aqui com o procurador da Câmara Municipal de Campos, Robson Marcelo. Robson, eu peguei um link do bloco passado em que você comenta da necessidade também de uma experiência global, social, para que a pessoa possa exercer um cargo com mais efetividade. Então, você fica um pouco inseguro com juízes jovens, né? O juiz jovem, eu costumo dizer Promotor isso, jovem, defensor jovem, né? Estamos falando só do juiz. quando um jovem passa no concurso público, obviamente ele se dedicou muitas horas de estudo, ele fez muitos cursos e ele está muito afiado no quesito jurídico. Mas, como a gente bem colocou, a atividade de julgar exige outras experiências, outras competências além da questão única e exclusivamente jurídica. Então eu acho que esse problema, que pode não ser um problema, mas uma característica, poderia ser resolvido através de um mecanismo funcional dentro dessas instituições. Então o Poder Judiciário, quando recebe um jovem que passa com 24 anos, jamais ele vai excluir esse jovem pela idade, pelo contrário, é aí que dá para formar um excelente profissional. Mas se a gente, por exemplo, tiver nessa instituição um método que faça com que esse jovem acompanhe outros juízes, tenha um tempo um probatório, de maturação, né, vamos dizer assim. Exatamente, até ele entender aquele cenário que ele está sendo envolvido, seria muito mais proveitoso do que pegar esse jovem que passou no concurso, que estudou horas a fio e colocar dentro de um cartório entupido de processo, entupido de gente para ele liderar, para ele atender, advogados com 30, 40 anos de experiência, promotores já envolvidos há anos ali naquela comarca, e o jovem chega e se depara com todo aquele problema. Então, eu acho que o método para resolver essa característica trazida pelo concurso público não seria impedir que o jovem exerça o cargo, mas ter uma forma de adaptação a esse cenário completamente específico que é a atividade jurídica, judiciária. A gente até costuma dizer, você é advogado e sabe, que parece que a atividade jurídica é uma ilha, né? Que a gente vive ali distante de todo o outro, pela técnica que é envolvida, pelo conhecimento que se exige para entender aquele cenário. E é interessante também que, só fazendo um paralelo com aquele raciocínio do bloco anterior, é que mesmo esse jovem entrando diretamente na função que ele conquistou através do concurso público, aquela experiência que a gente falou no bloco anterior, ela vai permitir que a pessoa que esteja na instância superior a dele reveja as suas decisões. Então, por isso que essas características para se exercer o cargo no tribunal é essencial, porque o tribunal ele revisa o trabalho que foi feito na instância inferior. Então, quem revisa necessariamente depende de uma experiência de vida maior, e não apenas da experiência técnica, mas de ter visto situações diversas, de ter vivido situações diversas e, com isso, conseguir analisar aonde estão ali as melhores soluções para os casos. Robson, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a gente acompanhou aí nos últimos dias um desmantelamento do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos aí um governador preso, temos o outro impedido pelo ministro Luiz Fux de ir à sua cidade natal. Nós temos uma crise institucional muito grande. E nós temos, como advogados e também agora exercendo cargo público, uma responsabilidade muito grande com as demandas que nos chegam. Como acreditar ou dar ao nosso cliente, dar à pessoa que nos procura, a certeza que haverá uma isenção na luta pelos seus direitos? Nós somos a ponte que liga, né, esses anseios sociais ao judiciário. Com essa imagem péssima, essa imagem ruim, como que a gente consegue trabalhar o nosso cliente, trabalhar a nossa imagem perante as pessoas com um descrédito total dessas instituições? Cláudio, esse ponto que você toca é fundamental. Eu acho que é o maior desafio de quem hoje está inserido na atividade política e jurídica do Brasil. O descrédito é total. Ele foi muito agravado na classe política, e esses últimos acontecimentos demonstram que ele está avançando para o Tribunal de Contas e para instituições que até então não estavam envolvidas nas operações policiais. Eu acho que o mecanismo para reverter esse quadro se resume a uma simples palavra: transparência.
É preciso que quem esteja envolvido nessas instituições, quem esteja exercendo os cargos perante os poderes da República, seja transparente. Não esconda o que está fazendo, tenha capacidade de dizer sempre o que está fazendo, de mostrar o que está fazendo e, com isso, ser corriqueiramente julgado pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, a transparência, a publicidade é fundamental para todo mundo saber o que está acontecendo. E esse controle, quando a gente fala em transparência, em publicidade, ele permite um controle não apenas da polícia ou do Ministério Público, mas de todo mundo que está ali frequentando aquele ambiente. Então, numa questão municipal como Campos, as pessoas que estão envolvidas no processo político, a imprensa toma conhecimento de tudo que está acontecendo, os órgãos de controle e o cidadão como um todo. E aí, quando a gente vai para o Estado ou para a questão federal, a mesma coisa. Então, eu acho que esse é o único mecanismo, transparência e paciência, porque eu acho que o descrédito só vai se agravar nesse momento histórico agora que a gente está vivendo. E no futuro, existindo a transparência, existindo a publicidade cada vez mais ampla dos atos do poder público, e quando as pessoas entenderem que isso mudou, eu acho que o crédito volta a existir, a confiança volta a existir. Nós temos aí um mecanismo federal também, que é a Lei de Acesso à Informação. Eu tive algumas oportunidades na gestão passada municipal de entrar com vários pedidos de acesso e todos os prazos foram perdidos e em momento algum eu recebi resposta. E acredito que isso aconteça com muitos outros. Fala um pouquinho dessa Lei de Acesso à Informação e por que ainda há tanta relutância pautada numa simples frase: perseguição política. Por isso que ele quer a Lei de Acesso à Informação. O que a gente pode fazer para que ela seja mais efetivada e a sociedade realmente possa entrar de vez nos poderes constituídos? Eu acho que a Lei de Acesso à Informação é um avanço incrível que o Brasil deu justamente nesse quesito, porque se tudo isso está acontecendo dentro do cenário político nacional é justamente porque não existiu transparência. Então a Lei de Acesso à Informação surge para tentar suprir essa deficiência no Brasil como um todo. E aí, trazendo para a questão municipal, eu acho que existiu durante algum tempo uma dificuldade muito grande de distinguir o que é política e o que é institucional. Não entrando no mérito de qualquer questão específica, mas pelo que me consta, faltava uma norma local regulamentando a Lei de Acesso à Informação e, segundo eu soube, eu acho que eu li inclusive no jornal Terceira Via, o atual governo acabou de expedir um decreto regulamentando a Lei de Acesso à Informação e permitindo esse acesso amplo para todo cidadão. Então, a questão é muito simples. É preciso informar a toda e qualquer pessoa tudo aquilo que ela quer saber a respeito do setor público, a menos que tenha um assunto que exija o sigilo. E aí a própria legislação brasileira permite que alguns casos sejam atribuídos sigilo, e isso é fundamental. Às vezes alguma questão econômica que determine algum segredo ou que vai trazer alguma especulação, o poder público pode, através da sua racionalidade técnica, entender que aquele assunto depende de sigilo. É natural que isso aconteça e, posteriormente, aquilo vai ser divulgado. Agora, em geral, todos os atos do poder público são públicos. Devem ser publicados em diário oficial, devem ser permitidos amplo acesso a qualquer pessoa que queira ter esse acesso. É isso que vai fazer a gente avançar, é esse controle que as pessoas precisam exercer cada vez mais perante os atos do poder público, e qualquer coisa que não prestigie isso, na minha opinião, está errado. Robson, nós temos como advogado uma função, agora é até estranho falar isso porque agora eu sou vereador, mas é difícil advogar para o político. Muitos deles não contratam o advogado para defendê-lo, e sim para criar uma lei que interesse a ele, né? Ele não quer ouvir o que está na lei, ele quer ouvir o que você tem para fazer para resolver para ele. Como trabalhar isso sem que você passe a imagem que você está inseguro ou que você não é competente para aquela tarefa que o político te contrata? Eu costumo dizer que para resolver isso eu trago um outro ditado muito antigo, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, o advogado ele tem que ter a segurança, ele tem que ter a possibilidade sempre de dizer não.
Então, por exemplo, eu quando sou contratado por algum cliente, eu digo a ele que em alguns momentos eu vou falar para ele alguma coisa que ele não queira ouvir. E ele vai ter a chance de decidir, porque uma coisa que é muito importante que os advogados entendam é o seguinte: o advogado não decide, o advogado orienta. Quem toma a decisão final é o seu cliente, o seu assistido, político ou não. Então, às vezes, pelo sistema ser muito dinâmico e por nós obtermos essa técnica de entender o cenário jurídico, a gente acaba querendo decidir pelo cliente. E por isso que traz esse desgaste, ou acaba sendo pressionado pelo cliente para tentar achar uma saída para uma coisa que não está correta. Mas essa visão é equivocada. O advogado, ele sugere SMJ, né, que está em todos os nossos pareceres. A gente sugere. Se a pessoa vai querer seguir essa orientação ou não, fica a critério dela. O que a gente jamais pode se submeter é colocar a nossa assinatura, é colocar o nosso nome em qualquer coisa que a gente não concorde. Então, se a gente estiver envolvido dentro de um processo, de uma empresa, ou de um partido político, ou de uma instituição pública, a gente vai dizer o que tem que ser feito. Agora, se o administrador não quiser fazer aquilo que a gente disse que é o certo, ele que faça o que está errado. E ele vai assumir as consequências que aquele ato irão trazer. Agora, o que a gente não pode corroborar com aquilo. Então, na minha opinião, essa atitude é muito simples. E para mim nunca teve problema. Eu digo como eu penso, eu digo como é o certo e deixo sempre para que o assistido decida o que ele quer fazer. Essa é a minha condução e é assim que eu venho traçando a minha história na profissão. Nós sabemos da importância da Ordem dos Advogados no Brasil, do cenário nacional, ditadura militar, abertura, enfim, vários momentos da história se fez presente. Não está achando ela muito acanhada, não? Eu sou talvez esse seja um assunto que eu sou suspeito para falar, porque eu sou um grande apaixonado pela Ordem dos Advogados do Brasil, por essa história, por essa atribuição constitucional que ela recebeu. A Ordem... A duras penas, inclusive. Exatamente. Né? Diante de muita luta, dentro dessa engenharia constitucional, a Ordem tem um papel incrível e desempenhou, na história recente do Brasil, papéis incríveis para a evolução social. Só a gente observar que lei da ficha limpa, a ação direta de constitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, questão envolvendo relação homoafetiva, Ordem dos Advogados do Brasil, questão ainda não pacificada pelo Supremo, mas envolvendo a taxa de contribuição do imposto de renda de pessoa física, Ordem dos Advogados do Brasil. E por aí vai. A Ordem está sempre reclamando ao Supremo temas que interessam a todos os brasileiros. Mas é fato que nesse momento político, principalmente no cenário nacional, a gente espera sempre uma atitude mais robusta da Ordem. E a Ordem, eu acho que ela está sendo colocada numa dificuldade muito grande diante do que essas operações às vezes trazem ao exercício da advocacia. E é preciso, esse assunto é muito tênue, talvez para o ouvinte entender, que volta ao primeiro bloco do que a gente conversou. Muitas vezes a pessoa que está sendo acusada, a operação, ou todo esse engendro policial está com tanta vontade de punir que as garantias do contraditório e da advocacia, vez ou outra, vem sendo colocada em xeque. E a Ordem precisa... Mas a manifestação dela contra os atos de corrupção é quase inexistente. É verdade. Nesse ponto, eu acho que eu não tenho como opinar, eu não faço parte da diretoria, eu não sei se é uma estratégia para não aderir a uma perseguição a esse ou aquele ator político, ou se realmente é uma parcimônia deliberada. Mas é fato que a Ordem não tem se envolvido assiduamente nos atos contra a corrupção. Eu acho que ela está mais alinhada a defender as prerrogativas do exercício da advocacia do que participar da questão política em si de punir. Acho que a posição até um pouco cômoda, né? Talvez sim, talvez sim. Robson, vamos falar um pouquinho agora da Câmara de Vereadores de Campos dos Goytacazes. Você agora com nova atribuição, está agora tendo a oportunidade de analisar projetos de lei
analisar a ação dos políticos, a relação com os vereadores. Como é que tem sido esse cotidiano, esse dia a dia dentro do cenário político da Câmara de Vereadores? Cláudio, um cenário muito estimulante, muito trabalho. O volume de trabalho dentro da Câmara de Vereadores, numa cidade como Campos, seja na sua grandeza populacional ou mesmo territorial, e até também por conta da sua história política, a gente tem aqui atores políticos muito aguerridos, né, envolvidos no processo político, 25 vereadores, então é natural que a Câmara de Vereadores seja uma panela de pressão. É ali que está o termômetro da política local. E a minha atividade é técnica. Então é interessante até explicar para quem está ouvindo que eu atendo 25 vereadores de 25 legendas diferentes. E eu não tenho legenda e todo aquele que vai até a Procuradoria é atendido da mesma maneira técnica que o cargo exige. Mas para mim, enquanto profissional, é muito estimulante. Eu acho que eu gosto muito desse assunto, sempre gostei, e ter oportunidade de estar na casa, analisando os projetos de lei, conhecendo as demandas locais e atendendo a esse interesse tão diverso desses 25 vereadores, para mim eu acho que é uma oportunidade incrível e a longo prazo talvez traga aquela experiência que a gente tocou no início do programa. E esse é o meu objetivo, eu estou ali justamente para ganhar essa experiência. Dar a minha contribuição, a gente estuda, a gente se dedica, lê, faz cursos e se informa, mas é a atividade prática que traz efetivamente o prazer de ser advogado, de ser procurador, de fazer parte desse setor jurídico. Então eu vejo com muita positividade. É óbvio que os desafios são grandes, vez ou outra você fala alguma coisa que um vereador não quer ouvir e é preciso tempo para ele entender que não foi o Robson que falou para o Cláudio ou para o João ou para o José, foi o procurador da Câmara que falou para o vereador que apresentou um projeto que eventualmente tem uma matéria que é inconstitucional ou que não pode passar, e aí você sabe bem que a sua atribuição é ainda mais séria e mais sensível dentro da Câmara, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é o filtro de todo o projeto legislativo, e a gente sabe que isso, vez ou outra, traz uma dificuldade. Mas eu acho que ao longo do tempo, conhecendo e convivendo, as pessoas veem que aquilo não é pessoal. A gente está ali para desempenhar um trabalho técnico, profissional e só isso. Eu estava comentando esses dias, aqui falta um minutinho, só uma observação. É uma Câmara que visa uma produtividade muito grande, eu tenho percebido isso, né? Os vereadores estão aí, todos eles de parabéns. Mas tem um detalhe que é muito interessante, eu acho que as pessoas vão acostumando aos poucos. O vereador não pode criar nada que gere despesa para o Executivo. É verdade. E acho que isso é um mote que tem que ser a atenção tem que ser toda desses vereadores para isso, para que os projetos não se tornem inócuos, né? Exatamente. A gente tem muita dificuldade e isso traz um contexto também histórico e constitucional. A Constituição brasileira, ela delimitou muito a iniciativa do parlamentar. E isso é reclamado no meio acadêmico e talvez em algum momento isso mude, mas o fato é que atualmente o parlamentar ele tem pouquíssima iniciativa de lei em assuntos envolvendo o poder público. Então é necessário que o parlamentar compreenda isso, porque senão eventualmente ou eu na Procuradoria ou vocês na comissão terão que barrar o projeto porque não é porque a gente quer, mas é porque o projeto tem um vício de iniciativa. Em breve nós vamos fazer até um curso lá, que eu também serei aluno. Nós vamos conversar com todos os vereadores e essa coisa vai caminhar. Com certeza. Estamos terminando o segundo bloco do programa Polêmica, daqui a pouco a gente volta.